Boa noite, tudo bem com vocês? Então, é, iniciando o nosso eixo, né? Vamos aceitando aqui os nossos colegas. Boa noite, boa noite, Vai lá, 160, abre lá. Boa noite. Vai. boa noite, véspera do feriado, né? O pessoal quase não tem vontade é, não assistir aula, né? Mas ainda bem que ficamos no remoto, que eu achei até que a gente teria que ir lá no presencial. Mas aí ontem a líder de vocês aí, como é que é o nome dela? A Angélica ou Atalia? Angélica. A Angélica falou com a Priscila e a Priscila falou que a gente poderia ficar no remoto. Daí hoje de manhã eu dei aula lá e daí falei para a professora Fante que seríamos nós que ficaríamos no remoto. Então, boa noite, Eva, entrando agora. Boa É, noite. tudo bem? Bem, obrigada. Professor e senhor, tudo bem? Tudo ótimo, entendeu? Então, eu estou enumerando as aulas que a gente está tratando e hoje, se eu não estou perdido no número das aulas, aula de número 10. Eu estou me baseando, até ficou ali em cima ali da minha estante de livros, no capítulo 12 do livro 2 do Marlon Tomasetti. Como assim está se baseando numa doutrina? Eu fiquei pensando que como a gente conversou sobre exceção de pré-executividade faz umas 3 aulas, né, umas 2 aulas, fiquei pensando que seria interessante para fechar essa parte de eu não trataria, não chamaria de parte especial, e sim chamaria de procedimentos para recebimento do crédito, que é assim que é tratado pela doutrina. Então eu resolvi usar essa aula dessa semana, até porque a gente precisa fazer uma atividade, daí o pessoal andou me pedindo para não fazer nada, eu queria fazer a nossa prova hoje. Mas aí lembram que andaram me pedindo em razão da prova da OAB que é domingo, então para não fazer nada valendo nota na aula, então eu vou fazer só uma explicação aqui da parte teórica, fazer um raciocínio aqui com vocês, e daí depois vocês vão ter até o dia 11. Mas assim, eu já vou deixar a coisa bem feita. Hoje de manhã, a minha intenção, se veja, a gente ficou lá das 8 às 11 da manhã, 3 horas. Eu achei que fosse dar tempo de sobra para estar fazendo a petição, mas não deu. A gente acabou conversando tanto que não conseguimos fazer a petição, que é essa, que é para o dia 11. Mas calma que já a gente chega lá na petição. Quero ficar aqui, tentar ficar restrito aos 60 minutos, porque senão fica muito chato para quem está aí do outro lado assistindo. A gente já sabe disso. A gente está aqui com o replay ligado, então a gente está gravando, depois eu subo ela lá e posto o link para vocês. Inclusive, postei essa mesma aula de ontem. Então, se quiserem, pode assistir também, mas é a mesma coisa que a gente vai falar hoje. Então, nessa aula 10, eu quero falar sobre as ações de recebimento do crédito. Nessas ações de recebimento do crédito, eu vou separar elas em 3 partes. Como assim separar elas em 3 partes? Eu vou chamar elas de ação cambial, na verdade 4, né? Ação de locupletamento, que eu falei um pouquinho outro dia em sala de aula, quando a gente ainda estava no presencial. Ação causal, que daí doutrinariamente ela é chamada de ação causal, eu já vou chamar diretamente de ação de cobrança, eu acho que é mais fácil para vocês entenderem. E a última, que eu também falei um pouquinho em sala de aula, é a ação monitória, que eu gostaria muito que vocês entendessem que ela é um procedimento especial. Então, fazendo aqui o contexto do que eu quero explicar hoje para vocês, eu quero tratar das ações que versam sobre o recebimento de crédito oriundo ali do direito cambiário. Então, você vai estar lá no seu escritório de advocacia e um cliente vai te procurar com um título de crédito na mão. Então, eu não consigo rabiscar aqui porque a gente estou sem quadro aqui onde eu estou, mas eu consigo explicar. Então, quando eu estou falando aqui desse tipo de ação cambial, eu estou pensando naqueles 4 tipos de título de crédito típico. São aqueles que estão no artigo 784, né, do CPC como títulos executivos, que é a letra de câmbio, que está em desuso, a nota promissória, que é usual, o cheque, que é usual, e a duplicata, que também é usual. Acredito que hoje esteja um pouquinho mais longe aqui da realidade de vocês, mas a duplicata também é usual.
Então, quando eu estou falando em ação cambial, eu estou pensando nessas 4 possibilidades. Inclusive, na segunda fase da OAB, se alguém escolhesse direito empresarial, poderia cair aqui alguma dessas ações das quais eu vou falar hoje. Então, pensando em ação cambial, deixa eu até seguir aqui o que eu me propus, senão eu falo e me perco. Então, pensando aqui na ação cambial, é aquele velho jargão, aquele velho desejo do advogado de que apareça uma execução lá no seu escritório. Como assim uma execução? Uma execução é honorários à vista, né? Quando eu digo honorários à vista, olha lá, o artigo 729 do CPC diz que o devedor é citado para pagamento em 3 dias. Então, naqueles casos em que você tiver título executivo, Juliano, eu não estou lembrado de o que são os títulos executivos. Letra de câmbio, está em desuso. Nota promissória, isso existe bastante, é o pessoal que vende semijoia vende por nota promissória. Cheque, eu acho o cheque meio estranho, mas está em uso, eu tenho cheque, está ali guardadinho meu talão de cheque. E a duplicata, que hoje também está um pouco aí em segundo plano, porque as relações comerciais acabaram sendo representadas pelos boletos. Mas é possível sim você fazer a duplicata. Então, quando a gente tem esses 4 títulos de crédito, cabe ao credor ou ao advogado do credor entrar direto com a execução. Então, ali no segundo travessão, eu anoto ali, ó, tipos do quê? Tipos de ações cambiais, o tipo de ação cambial. Aquelas que são chamadas pela doutrina de ações diretas são aquelas que são direcionadas. Então, vai ter o polo passivo como o aceitante ou o avalista. Então, só fazendo uma revisão rápida aqui, o aceite para os títulos de crédito só é necessário em 2 tipos de títulos de crédito. Vocês lembram quais são? Na letra de câmbio e na duplicata. Na nota promissória não tem aceite, no cheque também não é necessário o aceite. Então, nos tipos de títulos de crédito típicos, as ações cambial é a execução direta ali contra o aceitante ou contra o avalista ou contra o próprio devedor, né? A ação de regresso é aquela que é deduzida de quem pagou contra, ou de quem é o credor contra o emitente ou endossantes. E daí eu anotei ali entre parênteses, ó, com protesto tempestivo. Por que eu anotei para vocês com protesto tempestivo? Quando a gente vai falar de endossante, gente, ou de outra garantia acessória que não seja o aval, eu estou lecionando isso aí lá no 4º e 5º semestre, eu sempre digo para eles, um título de crédito venceu, se não tiver endossante, você não precisa fazer o protesto, porque você pode fazer ação cambial direto, promover uma execução sem fazer o protesto. Agora, se você tem endossantes, eu não sei se vocês se lembram, deve ter tido, sei lá, professor de vago, quando você tem a figura do endossante junto, é necessário você fazer o protesto para que não haja prescrição contra esse endossante no prazo de 6 meses. Então, qual é o conselho que eu dou para vocês? Em havendo endossantes, vencimento do título, vai lá e corre e faz o protesto. Não tem endossantes, fica tranquilo que na ação de execução você não vai precisar fazer o protesto para a sua execução ser válida. Então, aqui a gente destacaria os tipos de ações cambiais diretas e aquelas que são de regresso. Então, ali eu fiz essa delimitação. Isso aqui é um pouco mais teórico, só para a gente, porque eu quero chegar, na verdade, na ação de completamento. Mas para eu chegar nessa ação, eu preciso explicar aqui algumas coisinhas para vocês. Então, legitimidade para ser a parte ativa dessas ações cambiais. Legitimidade ativa é o credor do título, né, ou da obrigação, isso é tranquilo. Legitimidade passiva é contra todos aqueles que se obrigaram naquele determinado título. Então, se você colocou a sua assinatura, se você endossou ali atrás de um cheque, de uma letra de câmbio, de uma nota promissória ou de uma duplicata, essa ação pode ser dirigida contra você também, porque nós não estamos falando de direito civil, e sim de direito cambiário. Se eu pudesse deixar alguma coisa aqui anotada para vocês, eu deixaria anotado que todas as vezes que vocês se depararem com a questão de direito cambiário, você precisa, como advogado, falar, pera lá, deixa eu me lembrar uma coisa. Direito cambiário, parte especial do direito empresarial, tem lei própria. Então, da letra de câmbio e da nota promissória, tem lei própria. Lei do cheque, também é lei própria.
e lei das duplicatas também lei própria. Então, fuja daquelas respostas do senso comum que a gente morre de vontade de dar quando a gente vê uma questão como essa, e se lembre que isso aqui é parte especial do direito empresarial que precisa dar uma olhadinha na legislação própria. Então não tem como você resolver isso aqui de outra maneira. Foro competente. Professor, qual é o foro competente para essas ações cambiais? Se você pegar aqui o artigo 781 do Código de Processo, então 781, ele vai estar dizendo o seguinte, ó, ele trata da questão da competência. Então, a execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte, dois pontos. Eu já coloquei no meu slide de forma resumida. Então, inciso 1 seria, a execução pode ser proposta no foro do domicílio executado. Então, eu coloquei ali, ó, domicílio do executado. Inciso 2, tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer um deles. Isso é regra de processo civil. 3. Em sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde ele for encontrado ou no foro de domicílio do exequente. Inciso 3. Inciso 4. Havendo mais de um devedor com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer um deles à escolha do requerente. E o último inciso, que a execução será proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que se ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não resida o executado. Então, é as três que eu coloquei ali entre parênteses para vocês, ó, domicílio executado, de eleição constante do título ou até mesmo da situação dos bens ali dos sujeitos que serão executados. Então, isso aqui com relação ao foro para você ajuizar uma ação cambial. Qual é o objeto de uma ação cambial? Isso aqui é bem simplório, mas é importante vocês se relembrarem. O objeto de uma ação cambial, gente, por isso que eu disse que é o desejo de todo advogado, é você receber o crédito. Então, quando alguém te procura no seu escritório com uma letra de câmbio, com uma nota promissória, com uma duplicata ou com um cheque, na sua cabeça já faz assim, blim blim. A pessoa quer receber. E aí, eu vou fazer de conta que não está escrito aí na minha direita, eu vou te perguntar, a pessoa aparece lá no seu escritório, eu podia ter pego um cheque, eu não tenho um cheque, mas eu tenho aqui deixa eu ver o que é isso aqui, é uma notinha. Faz de conta que essa notinha aqui é um cheque. O valor dessa notinha é R$295. Se esse cheque, né, faz de conta que esse cheque aqui está vencido em dezembro de 2021. Nós estamos em abril de 2022, então tem mais ou menos 4 meses de vencimento, né? Se eu te procuro, falo, ô Eva, eu estou te procurando, eu quero que você seja minha advogada. Aqui tem um cheque, né, um título de crédito no valor de R$295, vencido em dezembro de 2021. Pergunta: você vai promover a competente ação cambiária, penso eu, né? Qual é o valor que você vai colocar na sua ação? Você vai colocar o valor de 295? Você vai corrigir esse valor? Você vai aplicar juros? Posso cobrar multas de 2%? Quanta perguntação, hein, professor? Então, perguntas dirigidas aos senhores. Valor atualizado, valor singelo, valor com juros, valor com multa de 2%. O que eu posso cobrar aqui? Atualiza ele, né, com a data. Eu acho que não pode 1%, né? Um negócio assim, por mês, não sei, ao ano. Mas, meus nobres advogados, né? Isso aí a gente tem que estar na ponta da língua. Se tem uma coisa que o advogado tem que estar na ponta da língua, é a história de se eu posso cobrar juros, se eu atualizo o valor ou não. O que vocês acham? Tem que falar sim. Então, deixa eu melhorar minha provocação jurídica para vocês, já que hoje a gente está no remoto, daqui a pouco a gente já termina a aula. O que é correção monetária? O valor que ele recebeu na data não é o mesmo que ele vai receber futuramente, então isso ele tem que corrigir. Aí o que eu lembro, a lei, eu acho que ela permite 1% mês, né,
um negócio assim, aí você corrige para receber aquilo que está na data certa, né? Então, doutor Vitor, mas qual a diferença de juros para correção monetária? Acho que é o primeiro ponto que a gente precisa Ah, separar. entendi. Não, aí tá. Aí eu não vou conseguir responder. Por que, doutor? Eva, o que, que, é Eita, que é correção monetária, pelo amor de Deus? E vocês não podem. Professor, Oi. os juros é referente a empréstimo? Seria isso? E a correção ou não? Não, olha lá. Então vamos voltar na minha pergunta, porque vejam, vocês são alunos do nono semestre, não tem como Tem vocês não alguma saberem coisa isso. a ver com mora? O que é mora, Vitor? É como se fosse assim, eu emprestei e você E atraso. passou o tempo de devolver. E Mora é aí, atraso. isso, Mora é atraso. atraso. Correção monetária é atraso? Seria o reajuste da perca. Quase isso. Então vamos pensar aqui um minutinho. Está passando em todos os jornais que eu tenho visto que a inflação está em torno de 11%. Estamos agora com inflação de 11% ao ano. O que isso quer dizer? Uhum. que o valor vai ser corrigido em cima disso. Quer dizer que o nosso dinheiro está valendo 11% a menos do que no começo do ano. É isso? Me corrijam se eu estou falando errado. Uhum. Perfeito. Não é? Então, se eu tivesse aqui uma nota de R$ 10 em janeiro, nós estamos em abril, essa nota hoje vale R$ 10 menos 11%. Todo mundo entende isso? Sim. Então, eu consigo comprar menos do que eu comprava antes. Então, vocês concordam que o dinheiro ele vai perdendo o valor ao longo do tempo, infelizmente? Ah, entendi. Então, Uhum. se eu pegar uma nota de R$ 10 em janeiro e colocar lá embaixo do meu colchão, como os antigos lá faziam, o que vai acontecer hoje? Com o passar dos meses, dos anos, eu vou perdendo poder aquisitivo, concordam? Isso é entendido, não é? Sim. Então, o que seria correção monetária? Aplicar esse valor que se perdeu desde o começo do ano. Esse porcentagem. Duas No coisas caso. que vocês precisam levar para a vida jurídica de vocês. Correção monetária é a atualização do dinheiro no tempo. Então, tudo que você for fazer no direito, se não for presente, tem que ter correção monetária. Por que tem que ter correção monetária? Porque eu preciso atualizar o dinheiro no tempo. Agora, cuidado que quando a gente vai estar falando, hoje a gente está falando de título de crédito. Então, evidentemente que título de crédito preenche aqueles 3 requisitos. Não sei se vocês lembram. Liquidez, certeza e exigibilidade. Então, a gente já tem uma data de vencimento, nós já temos um valor. Então, é claro que eu quero corrigir monetariamente. Quando a gente está falando ali de coisas de indenização, por exemplo, dano material, data do desembolso. Dano moral, data ou do evento danoso ou da sentença. Então, vocês estão vendo que a data que você vai atualizar o seu dinheiro, aí, o seu valor, ela vai mudando de acordo com o direito que você está invocando. Até aqui, tudo bem? Sim, professor. Então, penso eu que pelo menos a gente entendeu até agora, chegamos aqui a um denominador comum, que correção monetária é a atualização do dinheiro no tempo, certo? Sim. E agora eu pergunto, mas quanto é essa correção monetária? Onde é que eu acho isso? Boa pergunta, Não. né? Eu costumo usar o Dr. Calc, né? Daí ele joga tudo lá. Ah, Aí não fica tem mais problema, fácil. Vitor. A gente tem que usar mesmo o Dr. Calc, mas eu estou fazendo com vocês o raciocínio, porque não adianta Pra nada. saber por quê, né? Isso, não adianta nada para alguns aqui abrir o Dr. Calc se ele não entendeu o que é. Então, primeira premissa, primeiro conceito que eu estou relembrando aqui com vocês e vocês levem para a vida de vocês é que correção monetária é a atualização do dinheiro no tempo. Então, ninguém está ganhando nada com a correção monetária. A gente está só atualizando o dinheiro no tempo,
Certo até aqui? Sim. Então tá. Onde é que nós vamos tirar? De onde nós vamos verificar essa questão de correção monetária? Então são aqueles índices. Como assim índice? Não tem IPCA, INPC, IGPDI, tem vários índices. Então esses índices são índices que são fornecidos lá pela Fundação Getúlio Vargas, que servem para fazer o quê? Atualizar monetariamente o dinheiro no tempo. Então quando você fala, eu quero atualizar o valor no tempo, você tem que me dizer qual é o índice que você vai utilizar. Juliano, se o juiz não falou nada, o que eu aplico? Se vocês entrarem lá no EasyCalc, depois aqui se der a gente entra, vocês vão precisar para fazer a atividade lá para o dia 11, vocês procurem o que? Eu sempre uso, e normalmente na sentença é o que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná tem determinado, que era até o que a gente usava ali no juizado. Média do INPC / IGPDI. Já tem o índice pronto, TJ Paraná. Então, se eu for só atualizar o dinheiro no tempo, eu vou pegar aqui é o meu exemplo dos R$295, um cheque aqui, ó. Você vai aplicar a data do vencimento do cheque, deixa eu ver, aqui, vamos fazer de conta que fosse dia 19/12 de 2021. Eu ia colocar correção monetária pelo média do INPC e IGPDI até a data de hoje, daria um valor atualizado. Certo até aqui? Sim, professor. Entenderam o que é correção monetária? Sim. E juros? Juros? Posso aplicar juros? Seria o que esse dinheiro estaria rendendo se você tivesse com ele? Não sei. Eu tô com Então, multa na cabeça, mas juros eu não vou entender, conseguir explicar. a gente Eu tem... acredito que deve Pode aplicar falar. os juros sim. Que é o quê? Eu acredito que se deve aplicar os juros sim. Mas Porque juros de se- quanto, Eva? E por quê? Então, professor, se do jeito que o senhor explicou, esse dinheiro ele pode tanto aumentar como ele pode diminuir. Se ele diminuir, é os juros que vai dar um ganho para a pessoa, não é? Na verdade, como a gente está falando em juros, a gente está pensando em quê? Então, o judiciário, ele tem um tempo, não tem? Ele tem um tempo de resposta. Você entra com uma ação e você não tem a resposta imediatamente, concorda? Sim. Então, todas as vezes que você submete uma discussão monetária ao judiciário, então a gente vai estar falando de duas coisas. Como assim duas coisas? Primeira coisa, eu preciso atualizar o dinheiro no tempo. Correção monetária. Não, isso está pacífico. Tudo que você for fazer vai ter que ser monetariamente atualizado, porque senão você está para trás. Agora veja bem, além de receber o valor atualizado, é justo, digamos que eu fosse um devedor. Então, eu estou devendo para você, Eva. É justo eu me valer do judiciário, por exemplo, para eu não efetuar o pagamento para você e você receber o dinheiro só atualizado daqui a, 5 anos? Seria justo? Jamais. Se alguém quiser me dar dinheiro hoje, para eu devolver atualizado daqui a 5 ou 10 anos, eu pego atualizado. Por quê? Uma coisa é atualização monetária no tempo. Outra coisa é juros. Como assim juros? O judiciário entende que a questão de 1% ao mês, ou seja, 12% ao ano, seria aquilo que seriam os juros legais, né? Juros que não, a gente não está falando de empréstimo, a gente não está falando de usura, a gente não está falando de ganhar dinheiro. Nós estamos falando na correção legal. Qual é a correção legal? 1% ao mês, 12% ao ano. Então, tem alguns entendidos que dizem que a melhor aplicação que existe é você você ter uma ação na justiça, que você tem certeza que você vai ganhar, porque ao longo do tempo ela vai sendo atualizada a 12% ao ano. Então você pega lá uma ação trabalhista, por exemplo, que ela demore 3 anos da data do ajuizamento até a data do recebimento. São 36% de correção. Não existe, aliás, de juros, né? A correção é mais correção monetária. Então, tem muita gente que diz que uma discussão judicial, para quem é credor, vale muito a pena.
eu já não sei te dizer se realmente vale a pena ou não vale a pena. Se você for olhar pelos índices que hoje você consegue de remuneração no dinheiro no tempo, eu acho que 1% ao mês mais correção monetária, ó, você está ganhando dinheiro, porque eu tenho ali alguns trocados investidos que às vezes eu não consigo ganhar 1% ao mês, líquido, né, de imposto de renda. Então, todas as vezes, Eva, que você for fazer um cálculo aí, pensando num cheque, numa letra de câmbio, numa nota promissória ou numa duplicata, correção monetária mais juros de 1% ao mês a partir do vencimento. Então isso aqui, ó, pode ver que eu fiz questão de discriminar para vocês ali no objeto, ó. Então todas as vezes que você for fazer uma execução, você vai pegar o título que o seu cliente entregou para você, vai fazer a atualização monetária pelo EasyCalc, tá certinho, Vitor, é isso mesmo que a gente vai usar. Só que você precisa escolher um índice de reajuste. Eu faço a recomendação para você usar o índice do TJ Paraná, que é a média do INPC/IGPDI, e aplicar juros de 1% a partir do vencimento. Documentos, né? Isso aqui poderia ser aula lá para o NPJ. Documentos para que a gente necessita para juntar aqui numa ação de recebimento de crédito. Então, numa ação de execução, por exemplo, o que eu tenho que juntar? Tá ali, coloquei em amarelinho, o artigo 798.1 do CPC. O título de crédito. Professor, mas o direito hoje é digital, então eu posso digitalizar apenas o título? Você pode digitalizar. Nós temos juízes que determinam, despacham lá no despacho inicial para você levar o título em cartório para que ele seja carimbado que ele foi ajuizado. Por quê? Porque pelo princípio da cartularidade, eu tenho que dar ciência, eu tenho que não é nulificar, mas eu tenho que identificar que esse título está ajuizado, concorda? Porque senão eu poderia promover diversas execuções com o mesmo título. Então, não é a praxe do judiciário, mas deveria. Então, eu me lembro, não tenho muita execução no escritório, até porque, como eu disse, quando você se forma advogado, todo mundo fala, eu vou levar um chequinho lá para você executar. Então, acho que eu peguei trauma disso, eu quase não tenho execução de chequinho no escritório, porque realmente eu não gostava dessa história. Eu também fiquei lá os 10 primeiros anos trabalhando de empregado, então não tinha, só vinha ter escritório nos últimos 10 anos, né? Então, uma execução, se for um cheque, um devedor solvente, ó, filé do boi, concorda? Correção monetária mais juros de 1%. O que mais que tem aí para você distribuir uma ação de execução? Planilha do débito. Olha lá, Vitor. Então é importante a gente saber mexer no EasyCalc. Então o EasyCalc é um site gratuito, né? Que você digita lá, coloca o índice da correção monetária, coloca os juros lá de 1% ao mês, que é juros de mora, não é juro remuneratório, porque você não está remunerando o dinheiro, mas sim seria mora. Por quê? Porque é o dinheiro no tempo, que está em atraso, e coloca a data lá do seu título de crédito e manda fazer a continha e vai te dar a planilha. Então veja, a juntada da planilha na inicial de uma execução ou de uma ação de cobrança, ela não é, como se diz, ela não é um requisito dispensável, ela é um requisito essencial. Então, não é chover no molhado você juntar a planilha. Eu vou além. Eu salvo a planilha em PDF, reporto ela lá no aplicativo lá do PDF e colo na minha petição inicial. Poxa, mas por que você faz isso? Eu sempre parto do pressuposto que o advogado deve fazer o melhor trabalho possível que ele consiga fazer. Concordam? Então, qual é o meu melhor trabalho? O meu melhor trabalho é eu demonstrar para o juiz qual é o valor atualizado que eu estou querendo receber. Facilitar também para ele, né, professor? Então, assim... Ele tá olhando um monte de documento e tal. Mas, Vitor, não pensem que todo mundo pensa dessa forma. Durante muito tempo da minha vida, eu acho que eu não sabia fazer direito. Direito que eu digo assim, não sabia fazer a planilha de repente, eu não sei o que eu achava disso, que eu achava que eu podia empurrar isso aí para o judiciário. Não dá para a gente empurrar isso para o judiciário, isso aqui é dever do advogado. Por isso que é possível hoje, numa aula de eixo, a gente está conversando sobre isso. Poxa, mas professor, você está achando que a gente não sabe o que é correção monetária? O que são juros legais? Eu não posso achar, eu tenho que ter certeza que vocês sabem. Então, nesse quesito de recebimento de valores, a questão da planilha,
A questão de você recortá-la no PDF, colar na petição inicial e fazer o pedido. Olha, eu quero receber, eu estou executando esse título de crédito aqui, que é um cheque, que é uma nota promissória, que é uma letra de câmbio, que é uma duplicata. Olha, ela está vencida desde dezembro. Então eu estou aplicando correção monetária pela média do INPC e GPDI, mais juros de 1% ao mês. Não tem segredo, não tenha medo. Você precisa saber disso, precisa levar isso aí para a sua vida jurídica, precisa levar isso aí para o seu escritório de advocacia. Advogado que não sabe falar qual é o valor atualizado, quando eu digo falar, não é falar da boca para fora, é colocar lá no EasyCalc, que não consegue fazer essa atualização, vai ter problema. Por que vai ter problema? Qualquer execução de sentença você vai ter que fazer atualização. O cliente quer te procurar para você fazer uma execução de um cheque, por exemplo, execução de um contrato. Você não vai pegar? Você vai mandar para o contador judicial? Não, né? Pelo amor de Deus. Então, a planilha, ela faz parte da documentação necessária aí para você ajuizar uma ação de cobrança, aí, uma ação de execução. Procuração. Pergunta boba, né? Que eu hei de perguntar isso aí para vocês lá no NPJ. Por que eu preciso juntar procuração numa execução? Para poder atuar no processo, no professor. As partes, elas não têm capacidade postulatória. Quem tem capacidade postulatória, felizmente, somos nós advogados. Ah, professor, mas no juizado até 20 salários mínimos a pessoa pode ir sozinha. Beleza, essa é a exceção. Não estou tratando da exceção, estou falando da regra geral. A regra geral, as pessoas precisam serem, né, representadas por um advogado, até por isso que a gente estuda, até por isso que a gente pode cobrar honorários para poder representar a pessoa. Se for pessoa jurídica, o seu cliente vai precisar do quê? Contrato social. Por que, Vitor, precisa do contrato social? Porque daí precisa dos representantes, né, da empresa. O administrador, no caso. Isso, você precisa verificar se a pessoa que está te outorgando, assinando aquele documento, você precisa demonstrar isso no processo, de que ela tem poderes para tanto. Então, cuidado, que se for uma mera sociedade ali, uma LTDA ou uma SA, você pega uma certidão atualizada na junta comercial. Se for algum outro tipo de societário, como por exemplo, um outro tipo de pessoa jurídica, como um condomínio, uma associação, o que você vai precisar? O condomínio, acho que é do síndico, né? Que representa. Mas o que seria do síndico, né? Não, a autorização para poder representar, para poder advogar pelo condomínio, no caso, né? Mas qual documento que é esse, Vitor? De uma associação, por exemplo. Vixe, associação. É a mesma do condomínio. Qual documento que é? Ah, é a ata, né? A ata, eu tô com ata na cabeça. É isso mesmo. A ata da eleição, né? Ou do presidente ou a ata da eleição do síndico. É documento indispensável, sabia? Eu não sabia. Então, cuidado que você veja, o raciocínio é bem simplório e se alguém te faz essa pergunta como eu estou te fazendo, é perigoso na hora H você ficar pensando, mas pera lá, vou juntar o quê? Você vai juntar a ata de eleição do síndico. Inclusive na ata e lá ou no regimento, ou no estatuto, se for de uma associação, vai estar dizendo qual é o prazo de validade daquela eleição. Então, só para vocês terem ideia, a associação lá que eu sou advogado, a gente pegou um veículo como dação em pagamento, um carro. Na verdade foi uma caminhonete que acabou trocando em outra e a associação vendeu essa última, era uma estrada, vendeu para uma pessoa. E a pessoa foi fazer a transferência no Detran agora em 2022. Vocês acreditam que o Detran exigiu autorização em ata para poder estar vendendo, alienando aquele bem? Como a gente tinha feito reunião há pouco tempo, eu ainda não tinha registrado a ata, o que eu fiz? Eu fiz um adendo, como sou eu que sou o procurador, sou eu que redigi a ata, então eu coloquei em tempo. E fiz ali a autorização e levei no cartório de títulos e documentos, fiz o registro total da ata para poder mandar para o Detran do Paraná. Então vejam, que como advogados, a gente tem que resolver algumas coisas. Então quando o pessoal lá da associação me ligou e falou, doutor, o Detran quer uma autorização de venda dessa caminhonete, como é que a gente faz? Eu
falei, eu ainda não registrei a ata da última reunião, que fazia uns 10 dias que a gente tinha feito. Consegui fazer dessa forma, então eu não precisei fazer uma outra reunião. Eu coloquei isso aí como assuntos gerais lá no final da ata, porque era manuscrita, né? O livro de assinatura era em separado. Então vocês estão vendo por que precisa do raciocínio jurídico dos senhores advogados? Para não fazer as coisas tudo errado. Quando eu digo não fazer as coisas tudo errado, eu não sabia que eu ia precisar fazer um adendo depois na ata. Mas o livro de assinatura é separado do livro ata, justamente para que, se você precisar fazer ali um adendo, uma situação, você possa fazer sem rasurar. Concorda? Se eu já tivesse registrado, não tinha como. Nesse caso, eu resolvi. O último item ali da documentação necessária, que vocês esquecem, até lá na prova do NPJ alguns esqueceram de me falar, se for juizado, precisa de guia de custas? Não. Mas e se for justiça comum? Valores acima de 40 salários mínimos? Ou a juntada da guia ou o pedido da justiça gratuita. Vitor, você acha que o juiz defere justiça gratuita para uma ação de execução acima de 40 salários mínimos? Execução não. Execução não. Entendeu? Vai ser difícil. É praticamente inviável. Eu não me lembro, não tenho notícia de deferimento de justiça gratuita numa ação de execução. Por quê? Numa ação de execução, olha ali qual é o objeto que eu coloquei no slide. Você quer receber. Se você é credor, amigão, você tem que pagar aqui para o judiciário para depois, lembrando que o devedor ele será condenado ao pagamento das custas e reverte esse valor das custas para ele pagar, não é? E não tem honorário de sucumbência? O honorário, claro. Mas... Então, de pronto, deixa eu ver que eu acho que eu estou até atropelando. Tô até atropelando, mas eu vamos falar aqui mesmo. Todas as vezes que você faz um ajuizamento de um procedimento de cobrança, né, seja ali uma execução ou uma ação de cobrança. Ação de cobrança não, porque é rito ordinário, né? A execução ou a monitória também não, né? Porque vai ter defesa. A execução, acho que artigo 824, deixa eu ver se nesse artigo já diz isso. O que o juiz faz? Ele fixa honorários para pronto pagamento, 824. O que é honorários para pronto pagamento? O juiz vai lá e despacha o seguinte: se a pessoa efetuar o pagamento no prazo dos 3 dias... Qual? 827, eu acho. 827. É isso mesmo, o valor dos honorários... Aqui, ó, parágrafo 1º. No caso de integrar o pagamento no prazo de 3 dias, o valor dos honorários de advocatícia será reduzido pela metade. Então, se a pessoa efetuar o pagamento dentro daqueles 3 dias, em vez de pagar 10% de honorário, você pode pagar 5%. Ou seja, toda execução que você ajuizar, o juiz, pelo 827, ele vai determinar, ele vai condenar a parte devedora a pagar 10% de honorários. Então, tem muitas empresas que contratam a gente para ser advogados, para fazer ação de execução, e acaba não pagando honorários, digamos assim, que a gente chama lá o FII mensal, tipo uma mensalidade por mês. Por quê? Ele manda a gente receber apenas os honorários sucumbenciais. Agora você pensa, uma carteira de 100 mil reais de execução, 10% é 10 mil, não é ruim. Carteira de 1 milhão, 10% é 100 mil, não é ruim. Agora, né, você tem que medir o tamanho do seu problema. Por que medir o tamanho do seu problema? Um processo de execução ele não é trabalhoso, concorda? Se a pessoa pagar. Agora, se a pessoa for discutir ou se a pessoa não for solvente, aí, ó, se o devedor não for solvente, você não vai receber, você vai trabalhar de graça. Se a pessoa vai discutir, que daí a gente vai ver no próximo slide ali quais são as defesas do devedor, aí talvez possa te dar trabalho, concorda? Então talvez só esses 10% não valha a pena, né? Um dia desse teve uma empresa ali que faz cobrança de condomínio que queria fechar comigo para repassar para eu fazer as execuções e receber os 10% só. Eu falei que para mim não era viável. Ah, mas por que não é viável, Juliano? Porque imagine vocês uma execução de condomínio, qual é o valor que a pessoa fica devendo? Não é 100 mil reais, concorda? São valores baixos. Você acha que a pessoa que deve condomínio ela vai querer pagar 10% de honorários? Difícil, né? Então assim, não estou dizendo que é um mau negócio.
Mas para mim, neste momento que eu estou da minha carreira, eu acho que, a menos que tivesse um volume considerável, não vale a pena fazer execuçãozinha de 3 mil, 10% é trezentão, né? Você imagina se essa empresa manda eu adiantar as custas. Tô ferrado, concorda? Né? Você vai desembolsar um dinheirão ali morto. Então, às vezes, gente, nem tudo que reluz é ouro. Então, pode ser que seja um bom negócio, né, em determinadas situações, mas em outras eu acho que talvez não valha muito a pena. O professor, quando Pois não. você fala solvente, o que quer dizer devedor solvente? Devedor solvente quer dizer devedor que tem bens, né, que tem lastro. É fácil de achar bem, você fala assim, que é... Coloque uma coisa na cabeça de vocês. Se a pessoa ela é solvente, o que é uma pessoa solvente? Então, alguém que trabalha ali, por exemplo, CLT, entendeu? Então, ela tem registro em carteira. Você consegue fazer penhora no salário dela. Alguém que tem um carro quitado, né? Ou ainda que... Vamos pensar um carrinho velho quitado, um carro aí de 20 mil. Você consegue fazer penhora no carro. Alguém que tem uma moto quitada, você faz penhora na moto. Se não for quitada, você vai fazer penhora nos direitos. Então, vocês comecem a observar que você pega uma pessoa que tem emprego regular, que tem a moto, que tem ali, sei lá, um dinheirinho guardado, a pessoa não vai querer problema com a justiça. Porque Você vai ser mais fácil até para o advogado também aceitar ou não, né? Facílimo. Então, por exemplo, vocês lembram que eu já contei para vocês que eu fui devedor já. Lá quando eu fui empresário, lá fui devedor quanto empresário. Mas naquela época eu tinha uma outra situação. Ah, mas Juliano, mas você sofreu penhora? Não, eu nunca sofri penhora porque era um dos meus princípios era não ter cheque devolvido e não ter execução contra mim, nem contra a minha pessoa jurídica. Não tive protesto. Esse era o meu princípio. Só que as pessoas não têm princípio, concorda? A pessoa não está nem aí. Se alguém tivesse feito uma execução ali das dívidas que eu tinha. Ah, mas Juliano, mas você devia para quem? Claro, né, gente? Eu não era burro, já era advogado. Eu só devia para banco. Então, banco... Ah, mas banco não fez execução contra você? Olhe lá o meu currículo, vocês vão ver que eu trabalhei para banco os 10 primeiros anos da minha vida. Então, eu sabia que para eu poder ser um devedor de banco, eu tinha que fazer o quê? Discutir na justiça os contratos. Então, todos os meus contratos, eu ajuizei ação revisional. Então, não tinha execução, por quê? Porque os contratos estavam suspensos pelo judiciário. Agora, hoje, né? Você entra com uma execução contra mim. O que acontece? Eu sou citado para pagamento em 3 dias sob pena de penhora. Se eu devo o valor, o que eu faço? Mais do que depressa, eu vou lá e pago. Por quê? Porque eu só quero pagar 5% de honorários. Ah, mas se eu não devo? Se eu não devo, eu vou embargar, ué. Como é que você está entrando com uma execução contra mim? Mas, por exemplo, eu não emito cheque, eu não assino contrato de aval para ninguém, eu tomo as cautelas legais que eu não quero ter problema, concorda? Agora, das minhas coisas. Então, por exemplo, eu sou o fiador do meu contrato de locação lá do escritório. Vocês viram lá que eu estou anunciando a estrutura que eu comprei uma sala, então vou montar um escritório novo, fazer tudo novo. Eu quero vender minha estrutura antiga. Eu tenho que passar o ponto. Posso fazer um contrato de 3 passes? Não posso, né? Porque ali não é estabelecimento empresarial. É um estabelecimento ali advocatício. Então, eu não posso fazer um contrato de 3 passes. Então, eu preciso fazer a transferência lá na locadora. Agora, vocês acham que eu vou aceitar fazer a transferência da titularidade e me deixar como fiador do contrato? Nunca na vida. Por quê? Se a pessoa não pagar, a imobiliária entra direto com a execução contra quem? O fiador. O fiador sou eu. Sou solvente, sou professor, recebo salário, tem lá um troquinho guardado na poupança, né? Tem lá o carrinho para andar. Então, concorda? Facilmente a pessoa consegue receber de um devedor solvente. Por isso que quando a gente fala execução contra devedor solvente, se o devedor for insolvente... Insolvente é BO. Olha, não vou dizer que não é para vocês não pegarem, mas pegue com a consciência de que você vai fazer o seu melhor e aquilo ali vai ficar suspenso ad quem? Tipo, ad futuro. Um dia, talvez, a pessoa pague. Eu tenho uma execução ali contra uma... Infelizmente, ela foi aluna minha, né? Mas eu não tenho... Não é quando eu digo infelizmente, felizmente, né? Mas ela teve uma questão lá que eu, infelizmente, advoguei contra ela. E agora, no final da ação,
eu e meu cliente me tornamos credor dela, né? Eu sou credor dos honorários de sucumbência e meu cliente é credor da quantia que a gente ganhou lá na discussão. Em torno de R$ 12.000, nem é muita coisa. Ela não tem bens, não consegui fazer Bacenjude, não, pelo Infojude ela declara que ela não tem rendimento, ela tem só um apartamentinho financiado pela Caixa que eu bloqueei os direitos. O que eu fiz agora no processo? Eu pedi a extração de certidão da dívida, entreguei para o meu cliente e pedi para ele fazer o quê? Protesto. Professor, por que fazer o protesto da execução da certidão da dívida? Por que, Eva? Nossa, professor. Porque quando ela acabar de o apartamento de direitos, vai para a pessoa, Não, professor? isso é a penhora dos direitos. Isso eu fiz já averbei na matrícula. Mas eu estou falando que eu peguei uma certidão e mandei fazer o protesto da dívida. Por que fazer o protesto da dívida? Não sei responder, professor. Vitor, Vai ter prioridade depois, na hora da cobrança. pera lá. O que é protesto? É que daí não é direito real, eu não sei, vai ter, como se fosse assim você vai ter uma preferência na ordem de cobrança, não vai, por causa do protesto? Não, Ou nada a ver? volta uma casinha. O que é protesto? É como se fosse uma negativação, eu não sei dizer certinho assim, mas é como se fosse uma negativação do nome da pessoa. Protesto é o ato solene, né? O ato formal para dizer que você é inadimplente, concorda? Isso é protesto. Uhum. Então, quando você protesta um título de uma pessoa, ainda que seja um título judicial, como uma sentença, por exemplo, a pessoa fica negativada e fica com o protesto o resto da vida. Não baixa naqueles 5 anos do artigo 42 do CDC. Entenderam o Mais porquê de seguro, fazer o protesto? Entendi. Então, vocês como advogados, vocês têm que ter esse feeling. Ah, Juliano, mas a ação já terminou, você já fez a penhora lá dos direitos do imóvel, né? O dia que ela terminar de pagar daqui 25 anos, seu cliente recebe. Gente, daqui 25 anos eu não sei nem se eu estarei aqui. Então, a providência que eu tenho que fazer é o protesto, né? O ato solene para constituir ali o devedor em mora. Essa pessoa fica com o nome sujo, não baixa mais. Não pode fazer nada, né, professor? Se ela for vender o apartamento, o que acontece? Aparece esse Vai protesto. ficar lá. Enquanto Entendeu? ela não quitar isso, não. Legal. Enquanto ela não. Se ela for fazer um financiamento imobiliário, aparece o protesto. Qualquer coisa que ela for fazer que depender de uma certidão negativa dela, o protesto está lá. Herança, não faz. Vocês estão entendendo? Aí, no caso, você vai. No caso, por exemplo, da herança, se ela for receber, ela não recebe, no caso, enquanto ela não quitar. Por que não recebe? Vocês estão vendo por que é importante? Por isso que eu penso que o direito ele faz tanto sentido às coisas. Por que num processo de inventário se exige todas as certidões dos herdeiros? Para acontecer no caso desse caso, né, do protesto. Exatamente. Digamos que faleça, Deus me livre lá, o pai ou a mãe dela, ela venha herdar uma casinha, um seguro de qualquer coisa que vá passar pelo processo de inventário. A hora que pedir a certidão dela, já vai aparecer o protesto. Digamos que ela não queira pagar o protesto. O que o juiz vai fazer? O juiz vai reter o valor, o juiz vai calcular o valor atualizado e vai vincular no processo de inventário e vai intimar eu, que sou credor, né, o meu cliente, no Isso que caso. eu ia perguntar, daí no caso vai liquidar futuramente, sei lá, essa casinha, e aí você vai receber o que você deve. Exatamente, Tá. Vitor. Não existe nada mais certo do que a justiça. Assim, quando a gente está pensando em aplicação da lei, coisas exatas, né? Não estou falando de decisão da cabeça do magistrado. Então, o direito, ele é criado para fazer o quê? Que a gente sempre brinca lá no primeiro ano de direito, né? Para ser o que é justo, não é? Entregar aquilo que é justo. Então, o que é justo? É justo a pessoa que tem uma dívida, uma dívida protestada, ela não pode receber a herança dela. Tem como eu burlar isso? Acredito que não. Mas vocês são Ah, inocentes, hein? você fala de protesto ou de dever e não pagar? Minha cliente, digamos que eu seja advogado dela, minha cliente tem um protesto, né? E ela não é a única herdeira da herança. Tem como eu burlar essa questão do protesto? Eu tenho Daí no caso ela vai, a outra pessoa que também tem
por exemplo, o outro herdeiro recebe o dela e passa para ela, sem ela precisar, ela meio que assim, como que fala, ela Como que eu- renuncia a essa herança. Isso, o que que daria para fazer? Mas vai ser na base da confiança. Ela vai renunciar ao direito dela à herança, concorda? Aham, Não vai ser um ato sim. formal. O juiz vai certificar, vai tirar ela ali da, né, direito a pessoa renunciar à herança, então ela renuncia o passivo e o ativo, e daí o quinhão vai ser dividido entre os demais herdeiros. Só que E aí depois, né? na prática, a pessoa não faz isso. O que que a pessoa faz? Ela acerta. Por quê? Paga ali para ela e esquece, né? Exatamente. É muito mais fácil você fazer um acordo do que você fazer uma situação como essa. Mas já teve um caso que eu orientei que foi feito dessa forma. Foi feita a renúncia da herança, o processo correu, e lá na frente a irmã pagou para o irmão. Mas posso ser honesto para vocês, a irmã pagou, acho que ela pagou, gente, olha, sério mesmo, demorou aquilo, hein, uns 8 ou 9 anos depois, e quando ela foi pagar, ela só pagou porque ela foi honesta, sabe por quê? Se eu não me engano, deu 700 mil, 600 mil a parte do irmão dela, sabe? E ela já achava que não era justo ela dar essa parte para ele, porque lá atrásão ele não levantou um dedo e ela deu toda essa volta para conseguir receber, inclusive, a parte dela. Então, cuidado com essa Pegar questão um da, rolo. cuidado com essa questão da renúncia, porque às vezes ela pode não valer a pena. Só faça essa recomendação. Cuidado, explique bem para o seu cliente, porque daí isso aí não adianta depois você vir falar que tem um contrato particular, que tem um contrato de gaveta, tem uma declaração, que isso aí é tudo nulo, né, perante o direito. Concorda? Sim. Então aqui, a defesa do executado, embargos da execução, isso aí vocês gostam bastante dessa parte de embargos de execução, é uma ação autônoma. Quando eu digo que é uma ação autônoma, o que eu estou querendo dizer? Ela é diferente da execução, ela não é no mesmo processo da execução. Então posso falar uma coisa que eu li, acho que ontem, eu não lembro se eu li na internet ou li no Marlon, estou achando que eu li até na internet, que o processo de execução, por isso que eu resolvi tratar disso no eixo, que o processo de execução não tem discussão de mérito. Ele é executivo, né? Ele não tem nem a defesa a defesa no caso vai ser o embargo, né? Mas ele, como é autônomo. Então, deixa eu retroagir e falar isso novamente, porque quando eu li eu fiquei pensando, caraca, eu nunca parei para pensar nisso, é verdade. O processo de execução, eu coloquei no slide atrás, que você tem que juntar o que? O título. O título tem liquidez, certeza e exigibilidade. Então, no processo de execução você não vai discutir nada, não tem mérito, você quer receber. Se o seu credor quer discutir mérito, o que ele vai ter que fazer? Ajuizar uma ação de conhecimento. Ou uma ação de conhecimento ou embargos à execução, que é uma ação autônoma, tem valor a causa, tem que pagar as custas, e daí, por ser uma ação autônoma, um processo ordinário, o executado vai poder fazer a defesa ali que ele entende cabível, mas tem aqui os requisitos legais. Espera lá que já chego ali no artigo. Qual é o prazo para eu apresentar embargos? Tá aí no slide, ó. 15 dias. 15 dias. Aqui tem uma discussão doutrinária. Vocês lembram que você é citado para pagar em 3 dias? Ah, sim. Se você, Professor, se você é citado para pagar em 3 dias, então tem um doutrinador que discute. Espera lá, o mandado vai estar com o oficial. Não vai ter sido devolvido ainda. Então ele vai esperar os 3 dias, ele só vai olhar, a pessoa não pagou, ele vai continuar e depois ele vai contar aí os 15 dias para você apresentar a defesa. Outros entendem, que eu acho até que seria o mais justo, correr os 15 dias da juntada da devolução do mandado nos autos, concordam? Salvo engano, o judiciário tem tido esse entendimento. Então, 15 dias após a juntada do mandado. Eu tenho um clientão lá que disse que era amigo do oficial de justiça, e o cara tinha que me contratar. Então, eu não tinha procuração nos autos ainda, né? E o cara, não, porque o oficial não certificou, porque isso, porque aquilo, porque eu não assinei nada. Eu deixei o prazo correr. Eu falei, se não me pagar, eu também não vou fazer nada. Até que chegou um belo dia que eu lembrei e dei uma cobrada no cara. Falei, você não vai me contratar, né? O prazo está correndo. Ele, não, eu não assinei nada. Peguei e fui consultar a execução dele. O oficial de justiça tinha uma portaria lá no fórum de acordo com a Covid-19. O que aconteceu? O oficial não precisava colher a assinatura do devedor. O oficial só certificava.
Naquele caso, estava quase terminando o prazo para eu apresentar embargos. Eu mandei a certidão para ele. Ai, doutor, desculpa, agora o senhor faz aí. Tá, eu resolvi, mas por pouco eu não perdi o prazo. Por bem pouco. Matérias que eu posso discutir nos embargos de execução. Artigo 917. Então não tem como fugir disso. Você só pode discutir a inexigibilidade do título ou da obrigação. Então, um título inexigível. Penhora incorreta ou avaliação errônea. Excesso na execução, normalmente a gente cai aqui no inciso 3, a gente sempre quer discutir o valor da execução. E daí eu te faço uma perguntinha boba, né, que você já tem condições de me responder. Se você não tem certeza de que tem excesso na execução, vale a pena você embargar? Entrar com embargos de execução? Acredito que não, professor. Por quê? Por causa das custas. Tem como eu fazer outra coisa, Eva? Nós já conversamos sobre isso outro dia. Posso apresentar exceção de pré-executividade, lembra? É verdade. O senhor deu essa matéria até no bimestre passado. Exatamente. Não é o melhor dos mundos, não é a defesa ideal, mas é possível e salva muita gente e dá pra discutir, né? Se eu não me engano, quer ver? Deixa eu ver uma coisa. Eu tô mesmo comendo as coisas rápido, mas espera lá, deixa eu terminar aqui esse slide, a gente vai pro outro que eu vou falar rapidinho da exceção de pré-executividade. Então, excesso na execução, retenção à benfeitoria necessária ou útil, naquele caso de execução por entrega de coisa, incompetência absoluta ou relativa do foro ali que foi ajuizado a execução, e qualquer matéria que seja lícito deduzir como defesa, porque os embargos de execução é um processo ordinário. Eu posso arrolar testemunha nos embargos de execução? Boa pergunta, né? Essa eu nunca ouvi falar. Não? Posso ou não, Eva? Nossa, professor, eu acredito que não. Por quê? Ai, professor. Depende do quê? Depende da matéria que você vai discutir. Se a matéria que você vai discutir é uma matéria exclusivamente de direito, o que a testemunha vai provar? Nada. Não tem por que ter testemunha. Se a matéria que você vai discutir é uma matéria que depende de prova testemunhal, é possível. É possível. Não é muito usual, mas é possível. Certo até aqui? Próximo slide, olha, tá vendo? A gente fala que vai fazer a aula rapidinho e não adianta. A gente, quando vai falar da parte prática, a gente conversa. Tô falando que hoje de manhã eu conversei 3 horas e não deu tempo de terminar o que eu queria. Mas vamos lá. Exceção de pré-executividade. Isso aqui a gente já conversou, então eu só vou revisar. É uma defesa chamada, eu chamei lá quando eu trabalhei com vocês, de incidente processual. Vocês lembram? Sim, professor. Aqui eu estou nominando de defesa endoprocessual, então dentro do processo. É uma simples petição no processo de execução, não tem recolhimento de custas, tem condenação de honorários? Não. Só porque eu falei que não, hein? Eu ia até falar errado para você. Não tem condenação de honorários, a menos que seja litigância de má-fé. Tem prazo para apresentar a exceção? Não. Eu me lembro que não. Regra geral não tem prazo, concorda? Agora, se você já apresentou a exceção de uma determinada matéria, não dá para repetir a mesma exceção 2 vezes, sob pena da coisa julgada, né? Não dá para ficar interpelando 1000 vezes a mesma coisa. Regra geral, a exceção de pré-executividade, ela serve para você discutir matérias que o juiz deveria conhecer de ofício, mas a prática processual nos diz que você pode até deduzir outras coisas. Não há necessidade da garantia da execução, ou seja, você não precisa apresentar bens à penhora para apresentar a exceção de pré-executividade. Ação de locupletamento ou enriquecimento sem causa. Era aqui que eu queria chegar. Pena que nós já estamos próximos às 20 horas, mas eu vou explicar certinho para vocês. Eu já falei isso em aula outro dia, não falei? Dessa ação para vocês? Falei. Eu não me lembro, professor. Alguém já ouviu falar dessa ação? Eu não. Professor, já ouvi falar do enriquecimento sem causa, mas não como ação, como assim, dentro de um processo, por exemplo, ser um mérito, entendeu? Mas uma ação disso, não.
Então, eu penso que ficou meio faltando na parte processual de vocês. Eu digo isso porque, como advogado, eu também não me lembro de ter estudado isso na faculdade. Entendeu? Então, eu me deparei com essa situação lá no NPJ 2 anos atrás e eu fiz a cara de paisagem, que eu penso que é a mesma que vocês estão fazendo. O aluno veio me mostrar essa citação de um assistido, né, para apresentar a defesa numa ação de locupletamento ilícito. Eu fiquei pensando, deve ser o nome da ação que a pessoa deu esse nome, né? Não é o nome da ação. Existe um procedimento próprio chamado ação de locupletamento ou enriquecimento sem causa. Como assim, professor? Vocês lembram que até agora eu estava falando de ação de execução. Só que para você promover a ação de execução, o seu título não pode estar o quê? Prescrito. Então vamos pegar um título que prescreve rapidinho, vamos pegar um cheque. Quanto tempo é a prescrição de um cheque para você entrar com a ação de execução? Vitor? Eva? 3 meses ou 9 meses? Não é Nenhum não, nem outro. A coluna não, do meio. calma aí. Pela lei do cheque, quanto tempo você tem para executar um Não cheque? sei, professor. Pela lei do cheque, gente, um cheque tem execução apenas de 180 dias, 6 meses. Depois que prescreveu o cheque, e aí? Não é 5 anos? Aí você consegue fazer uma ação monitor, não sei. Estão vendo como a gente falta uma informação que é bem simplinha? Ó, quando a gente está falando de títulos de crédito, que é isso que eu peguei para falar hoje, nós vamos ter, lembra que lá o primeiro slide tinha quatro procedimentos? Vocês já esqueceram, né? O primeiro procedimento era a execução. Ok. A execução você discute mérito? Não. Não, você só quer receber. A segunda possibilidade é essa que eu estou falando agora. Como assim essa que está falando agora? O seu título, ele já perdeu a executoriedade. Ah, mas como assim perdeu a executoriedade? Não dá mais para entrar com execução. Então você pega um cheque com 8 meses da data ali da devolução dele, ou da data da emissão. Ele está prescrito. Prescrito para quê? Para entrar com execução. Não cabe execução. Ah, mas eu não vou receber? Você vai receber. Pelo que eu posso deduzir das respostas de vocês, vocês iam pensar assim, bom, se não cabe execução, então eu vou entrar ou com ação de cobrança ou com ação monitória. Qual a diferença de ação de cobrança e ação monitória? Nossa, não sei, professor, deu um branco. Então vamos lá que a gente precisa dessas coisas, nós estamos, né, vocês estão se formando, a gente precisa estar com a nossa violino afiadinho. Então vamos lá. Na ação de cobrança, é um procedimento ordinário onde eu vou constituir o título ainda, concorda? Então eu posso não ter o título, eu posso simplesmente ter a notícia do título. O título não existe, o cheque foi rasgado, então não tem o título. Então eu posso fazer por meio de uma ação de cobrança. É um procedimento longo, onde lá no final o juiz vai julgar o quê? Procedente a minha ação e dizer, vai te condenar a pagar X valores para mim. Ação de cobrança. Ação monitória, eu falei já isso em sala outro dia. Anotem que a ação monitória é um procedimento especial. Por que é um procedimento especial? Porque cabe você escolher se você vai entrar com a ação de cobrança ou com a ação monitória. A ação monitória você também não tem a executoriedade, porque se você tivesse, você entrava com a ação de execução. Na ação monitória, aqui fica a parte que eu quero muito falar hoje com vocês, que vai estar até mais para frente nos slides. Na ação monitória, o autor dela, ou seja, o advogado do credor, ele decide se ele vai falar sobre a causa debende. O que é causa debende? Qual é a origem da dívida na petição inicial. Ele pode não falar. Eu posso simplesmente apresentar aqui o cheque e falar, ó, eu quero receber o cheque por meio dessa ação monitória, porque o cheque está prescrito. Só isso. Cabe ao advogado do devedor, quando vier apresentar a contestação, espera lá, o autor não falou sobre a causa debende. Então ele não falou se esse título se referia a algum negócio ou não, ele só apresentou o título. Vejam, talvez seja interessante eu falar sobre o negócio jurídico. Por quê? Esse cheque era para entregar, eu comprei umas cadeiras que não me foram entregues. Concordam que eu quero discutir a entrega das cadeiras? Então eu quero discutir a causa debende. Então numa ação monitória, eu posso discutir isso na defesa. Ou, não, o título não foi pago porque eu não tinha dinheiro.
eu não tenho causa debende para discutir, concorda? Então cabe, se o autor não colocou na petição inicial, cabe o advogado do réu, do requerido, verificar se ele vai discutir a causa debende ou não. Viram a diferença da ação de cobrança para a ação monitória? Conseguem enxergar? Sim, professor. E agora, que é a parte mais interessante de todas. Ainda, fora a ação de cobrança e fora a ação monitória, o direito veio e criou a ação de locupletamento ilícito, que seria o quê? Aqueles casos em que o título está prescrito e você não quer discutir a causa debende. Como assim? É um cheque com 10 meses, né, da data do vencimento. Eu não quero, em hipótese nenhuma, discutir a origem que deu a esse crédito. Eu não quero discutir. Se eu fizer, não posso fazer execução porque está prescrito. Se eu fizer ação de cobrança, você pode discutir a causa debende. Se eu fizer a monitória, eu não falo nada, mas a defesa você pode discutir. Então, concorda que seria injusto? Então, o direito veio e criou a ação de locupletamento ilícito, ou ação de locupletamento ou enriquecimento sem causa, que é a possibilidade de você receber aquilo que lhe devem por um título prescrito sem discutir a causa debende. Então, é uma ação secundária. Por que é uma ação secundária? Porque ela só cabe se o título estiver prescrito. Senão você entra com a execução. E você não quer discutir a causa debende. Entende? É muito importante isso. E daí, ali eu venho elencando quais são as questões. Impossibilidade do ajuizamento da ação cambial. Porque se puder, eu quero fazer execução. Não quero fazer ação de locupletamento. Ali, tem duas premissas, que isso aqui eu tirei do Marlon Tomazetti. De um lado, você tem o enriquecimento sem causa do devedor, concorda? O cara não vai pagar, não é justo. E do outro lado, você tem o empobrecimento do credor. Concorda? É justo eu ficar sem receber? Eu quero receber. E com isso, então, você tem um nexo causal entre quem não vai pagar e quem não vai receber. Então, o direito veio e criou essa ação chamada ação de locupletamento ilícito, que te traz a possibilidade de você receber esse título prescrito sem você discutir a causa que deu origem, ou seja, sem discutir a causa debende. Você só vai apresentar o título e falar, está prescrito, eu quero receber, me pague corrigido monetariamente com juros de 1% desde a data do vencimento. Se você, Vitor, é advogado devedor e quer discutir a causa debende, como é que você faz aqui nessa ação de locupletamento? Professor, Você quer discutir. Dá para discutir aqui nessa causa, nessa ação? no caso, teria que ser outra ação? Ou não tem como discutir nessa causa? É só isso? Nesta ação na defesa não cabe. Você vai ter que fazer o quê? Distribuir uma ação ordinária. E aí tem alguma possível relação futura dentre esses processos que você pode acusar dentro do outro? Por exemplo, no processo tal, discutiu essa relação e juntar isso, sei lá, nessa ação de locupletamento, ou não tem nada a ver? Mas por isso que eu estou falando que é tão importante vocês entenderem a técnica jurídica. Se eu entrei com uma ação de locupletamento, é porque eu não quero discutir a causa, concorda? Nesta defesa, você não pode discutir causa. Você vai ter que entrar com uma ação ordinária, pedir o apensamento, o juiz vai verificar se cabe ou não cabe. Você concorda? Que uma coisa é você querer discutir a causa debende. O direito já criou essa ação que não é para discutir. Tá vendo? Digamos, sei lá, numa analogia bem rasa, é como se fosse um juizado especial dessa cobrança, assim, tipo, não tem muito, não sei dizer, mas sei lá, por exemplo, no juizado não cabe querer fazer perícia. Você não discute, não vai querer discutir. É como se fosse essa analogia, entendeu? Tipo, essa ação ela vai ser mais rasa, assim, mais... É mais ou menos isso, mas vocês estão vendo como que é interessante o advogado que sabe o que está fazendo? Por quê? Eu te apresentei um cheque, Vitor. Se o cheque não está prescrito, você pode fazer execução. Se o cheque estiver prescrito, você tem essas três possibilidades. Quais três possibilidades? Ação de locupletamento, ação de cobrança e ação monitória. Perfeito. Entendeu?
Aí vai da sua expertise. Se você teve aula comigo e sabe que você pode fazer uma ação de locupletamento, eu vou fazer essa daqui. Sabe por que eu vou fazer essa daqui? Porque eu só quero receber. Eu não quero discutir nada. Não quero saber se entregou as cadeiras, não entregou as cadeiras. Eu quero receber o valor. Ah, mas a pessoa vai ajuizar uma ação e apenso. O problema é da pessoa. Eu sei qual é a técnica correta. Eu quero só receber. Estão vendo por que muitas vezes o advogado advoga errado? Não sei nem se seria esse termo correto. Às vezes ele nem sabe dessa possibilidade, né? Ele nem sabe. É. Ele vai lá e, eu vou entrar com a ação monitória. Você sabia Vai que na ser o ação que vai monitória... ser melhor ali para você e para o seu cliente. Exatamente. Eu não estou te dizendo que, por exemplo, se o meu cliente ele só é inadimplente, né? Eu não estou dizendo que eu nunca vou discutir a causa de bem mesmo que não caiba. Às vezes eu não tenho defesa, concorda? Eu não vou lá falar, olha, doutor, né, pro juiz, eu sei que aqui eu não posso discutir a causa de bem. Eu vou meter o louco e vou lá e vou discutir. Mas, sabe aquela coisa feia do chover no molhado? Então eu gostaria muito que essa aula, vocês tirassem essa sabedoria, esse entendimento dela, porque é uma coisa bem específica e que eu estou dizendo que na prática eu já me encaixei queimando a cara nesse sentido. Por quê? Porque se você me perguntasse até um ano atrás, eu ia dizer, entra com a execução, se estiver prescrito, se tem o título entra com monitória, se não tem entra com ação de cobrança. Não é essa a verdade. A verdade é que você tem esses 3 procedimentos. Você pode entrar com ação de locupletamento, que não discute a causa. Você pode entrar com ação de cobrança, que obrigatoriamente discute a causa de bem. Ou você pode entrar com ação monitória, que na verdade vai ficar a caráter ou do autor ou do réu na defesa. Entendeu? Agora, se os advogados não souberem o que estão fazendo, aí eu concordo com você que vai ser aquela história do samba do crioulo doido, né? Cada um alega uma coisa e o juiz só fica pensando assim, caramba, tá discutindo causa de bem onde não cabe a discussão. Então, estão vendo como a técnica ela é bem simplória e ela vai direcionar completamente a sua defesa para o outro lado da história? Sim. Ação de cobrança, eu fiz aqui a explicação que eu acabei de fazer para vocês. Então, existe a discussão da causa de bem, tem a relação jurídica que deu origem ao título, tem a questão da inadimplência e o último item ali, é devolução do título ao devedor. Eu preciso lembrar vocês de uma coisinha, que senão vocês não entendem só lendo isso. Lembra da história da duplicata? Vocês lembram o que é uma duplicata? Sim. A duplicata é um título lançado, né, contra o devedor, concorda? Então eu, credor, lanço uma duplicata e envio lá via bancária pro credor, pro devedor, concorda? Para ele dar o aceite. Vocês lembram que ele pode reter essa duplicata até a data do vencimento? Ele pode fazer essa retenção. Só que quando ele faz essa retenção, de forma obrigatória, ele tem que enviar um comunicado para mim, que sou o credor, que ele vai reter esse documento. Por quê? Para eu ter esse documento de retenção, porque se ele reter até a data do pagamento e não pagar, aí eu perdi meu título. Então o direito cambiário veio e deu solução. Então, nos casos em que houve a retenção da duplicata para pagamento na data do vencimento e depois não houve o pagamento, o que acontece? Como é que eu vou fazer a execução se eu não tenho a duplicata? Que o credor ficou com ela. Eu tenho esse documento, ou eu vou ter o protesto por recusa, por falta de devolução da duplicata. Se depois vocês estiverem com dúvida disso, entra lá no meu canal que eu tenho uma aula gravada só disso, pessoal do 4º e 5º semestre, sobre duplicata. Vai estar explicando tudo sobre isso, entendeu? É a questão da devolução do título. Então, se eu não tenho mais o título na minha mão, porque infelizmente o devedor reteve, eu vou ter que entrar com uma ação de cobrança, porque eu não tenho mais o título em mãos. Por isso que eu anotei esse último parágrafo aí. Ação monitória, a questão da causa de bens vai depender ou de você discutir ela na inicial, ou de você ser interesse do devedor discutir ela na defesa. E aí, eu terminei a parte teórica da aula, mas eu deixei uma atividade lá para vocês, que deixa eu abrir ela rapidinho, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Deixa eu pausar o negócio aqui. Professor,